Bem-vindo de volta ao nosso curso de inglês. Esta é a aula 3 e estou muito feliz que você está aqui continuando essa jornada comigo. Nas aulas 1 e 2, nós construímos uma base sólida. Você aprendeu a se apresentar, cumprimentar pessoas e conversar sobre sua origem, ocupação e hobbies. Se você ainda não assistiu às aulas 1 e 2, não tem problema. Você pode assistir depois deste vídeo. Mas eu recomendo porque o que vamos aprender hoje vai se conectar perfeitamente com aquelas aulas. E antes de começarmos, se você está gostando deste curso gratuito de inglês, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e me ajuda também a continuar trazendo aulas de qualidade para você. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora para não perder as próximas aulas. Vamos lá! Hoje, na aula 3, vamos aprender algo que vai transformar completamente sua capacidade de conversar em inglês. Até agora, você sabe falar sobre o que acontece agora, no presente. Mas imagine essa situação. Alguém chega para você na segunda-feira e pergunta: "How was your weekend?" Como foi seu fim de semana? O que você responde? Ou imagine que você está conversando com alguém e a pessoa pergunta: "What did you do yesterday?" O que você fez ontem? Você precisa saber responder, e é exatamente isso que vamos aprender hoje. Como falar sobre coisas que já aconteceram. Como contar histórias sobre seu passado recente. Ao final desta aula, você vai conseguir conversar naturalmente sobre seu fim de semana, contar o que você fez ontem, perguntar sobre o passado de outras pessoas e, o mais importante, manter conversas reais usando o passado. Vamos começar! Vamos começar com a situação mais comum de todas. Segunda-feira de manhã, você encontra um colega e ele pergunta sobre seu fim de semana. Essa conversa acontece milhões de vezes todos os dias no mundo inteiro. A pergunta que você vai ouvir é: "How was your weekend?" Vamos entender essa frase. How was significa como foi. Your weekend significa seu fim de semana. Então, literalmente, como foi seu fim de semana? Repita comigo. How was your weekend? Agora, para responder, você pode começar dizendo como foi. It was good. Foi bom. It was great. Foi ótimo. Ou it was nice. Foi legal. Repita essas respostas. It was good. It was great. A palavra was aqui significa foi ou estava. É o passado de is. Então, quando você diz "It was great", você está dizendo "foi ótimo". Mas não pare só nisso. Você precisa contar o que você fez. E aqui começa a parte interessante. Vamos imaginar um fim de semana bem simples. No sábado, você foi ao shopping. Como você diz isso em inglês? I went to the mall on Saturday. Vamos quebrar essa frase. I went significa eu fui. To the mall significa ao shopping. On Saturday significa no sábado. Repita. I went to the mall on Saturday. Aqui você aprendeu algo importante. Went é a forma de falar fui ou foi no passado. Quando você quer dizer que foi a algum lugar, você usa went. Vamos praticar com outros lugares. I went to the beach. Eu fui à praia. I went to the park. Eu fui ao parque. I went to my friend's house. Eu fui à casa do meu amigo. Repita. I went to the beach. I went to the park. Agora, o que mais você fez no shopping? Você comprou alguma coisa. Como você diz isso? I bought new shoes. I bought significa eu comprei. New shoes significa sapatos novos. Repita. I bought new shoes. Você pode trocar shoes por qualquer coisa. I bought a shirt. Comprei uma camisa. I bought a book. Comprei um livro. I bought food. Comprei comida. Vamos juntar as duas frases. I went to the mall and I bought new shoes. A palavra and significa e, conectando as duas ações. Repita a frase completa. I went to the mall and I bought new shoes. Agora, vamos adicionar mais coisas ao seu sábado. Depois do shopping, você almoçou com amigos. Como você diz isso? I had lunch with my friends.
I had significa eu tive, ou, nesse contexto, eu almocei, ou comi. Lunch significa almoço. With my friends significa com meus amigos. Repita. I had lunch with my friends. Você pode usar I had para falar de refeições. I had breakfast. Eu tomei café da manhã. I had dinner. Eu jantei. I had pizza. Eu comi pizza. Vamos montar a história do seu sábado até agora. On Saturday, I went to the mall and bought new shoes. Then I had lunch with my friends. A palavra then significa depois ou então. Ela conecta uma ação à outra. Repita. On Saturday, I went to the mall and bought new shoes. Then I had lunch with my friends. Agora, no domingo, você ficou em casa. Como você diz isso? I stayed home on Sunday. I stayed significa eu fiquei. Home significa em casa. Repita. I stayed home on Sunday. E o que você fez em casa? Você assistiu TV. Como você diz? I watched TV. I watched significa eu assisti. Note que quando o verbo termina em certos sons, você adiciona esse som ed no final para indicar passado. Watch vira watched. Repita. I watched TV. Você também pode dizer I watched a movie. Eu assisti um filme. I watched Netflix. Eu assisti Netflix. I watched videos on YouTube. Eu assisti vídeos no YouTube. Repita. I watched a movie. Vamos completar a história do domingo. On Sunday, I stayed home. I watched movies and relaxed. Relaxed significa relaxei. É outro verbo com aquele som ed no final. Repita. On Sunday, I stayed home. I watched movies and relaxed. Agora vamos juntar tudo e ver como fica a conversa completa sobre o fim de semana. Pessoa A. Hi, how was your weekend? Pessoa B. It was great. On Saturday, I went to the mall and bought new shoes. Then I had lunch with my friends. On Sunday, I stayed home. I watched movies and relaxed. Viu como é natural? Você contou uma história simples sobre seu fim de semana. Agora vamos praticar outras atividades comuns de fim de semana. Preste atenção em como falamos cada uma no passado. Se você trabalhou, I worked on Saturday. Eu trabalhei no sábado. Aqui, worked tem aquele som ed no final. Se você limpou a casa, I cleaned my house. Eu limpei minha casa. Cleaned também tem o ed. Se você cozinhou, I cooked dinner for my family. Eu cozinhei jantar para minha família. Cooked com ed. Repita. I worked on Saturday. I cleaned my house. I cooked dinner. Agora vamos ver outras ações comuns que têm formas diferentes no passado. Se você dormiu muito, I slept a lot. Eu dormi muito. Slept é como você diz dormir. Se você acordou tarde, I woke up late. Eu acordei tarde. Woke up é como você diz acordei. Se você comeu fora, I ate at a restaurant. Eu comi em um restaurante. Ate é como você diz comi. Se você viu seus amigos, I saw my friends. Eu vi meus amigos. Saw é como você diz vi. Repita essas frases. I slept a lot. I woke up late. I ate at a restaurant. Agora vamos montar mais exemplos de histórias de fim de semana usando essas ações. On Saturday, I woke up late. I had breakfast and then I cleaned my house. In the afternoon, I saw my friends. We ate at a restaurant. On Sunday, I stayed home and watched TV. Repita essa história comigo pausando em cada frase. Agora é a sua vez de praticar. Pense no seu último fim de semana real. O que você fez no sábado? O que você fez no domingo? Eu pergunto, How was your weekend? Pause aqui e responda em voz alta. Comece com It was good ou It was great e depois conte pelo menos duas coisas que você fez. Muito bem, você acabou de contar sua primeira história em inglês no passado. Agora vamos aprender outra situação super comum, falar sobre ontem.
A palavra para ontem em inglês é yesterday. Repita: yesterday. Quando alguém pergunta sobre o seu dia de ontem, a pergunta é What did you do yesterday? O que você fez ontem? Vamos entender essa pergunta. What significa o quê? Did you do é a forma de perguntar você fez, no passado. Yesterday é ontem. Repita. What did you do yesterday? Essa é uma das perguntas mais importantes que você vai aprender. Você vai ouvir ela constantemente em conversas. Para responder, você conta as coisas que você fez. Vamos ver um exemplo de um dia normal. Yesterday, I woke up at 7 a.m. I had breakfast and went to work. After work, I went to the gym. Then I went home, cooked dinner, and watched TV. Vamos quebrar essa história. I woke up at 7 a.m. Eu acordei às 7 da manhã. I had breakfast. Eu tomei café da manhã. Went to work. Fui trabalhar. After work, depois do trabalho. Went to the gym. Fui à academia. Went home. Fui para casa. Cooked dinner. Cozinhei o jantar. Watched TV. Assisti TV. Repita a história completa comigo. Veja que eu usei conectores para organizar a história. Then, depois, and, e, after work, depois do trabalho. Esses conectores deixam sua história mais fluida e fácil de entender. Outros conectores úteis são first, primeiro, after that, depois disso, in the morning, de manhã, in the afternoon, à tarde, at night, à noite. Vamos praticar mais um exemplo de um dia diferente. Yesterday, I didn't work. I stayed home in the morning and studied English. In the afternoon, I met a friend and we had coffee together. At night, I cooked pasta and watched a movie. Aqui tem algo novo. I didn't work. Eu não trabalhei. Quando você quer dizer que não fez algo, você usa didn't antes do verbo. I didn't work. Eu não trabalhei. I didn't go. Eu não fui. I didn't eat. Eu não comi. Repita. I didn't work. I didn't go out. I didn't watch TV. Agora, vamos praticar. Pense no seu dia de ontem. O que você fez? Eu pergunto, What did you do yesterday? Pausa e responda em voz alta. Tente usar pelo menos 3 ações e um conector como then ou after that. Perfeito. Agora você sabe contar sobre ontem também. Mas em uma conversa real, você não só responde perguntas, você também faz perguntas. Então vamos aprender a perguntar sobre o passado de outras pessoas. A estrutura básica da pergunta é Did you, seguido do que você quer saber. Por exemplo, se você quer saber se a pessoa trabalhou ontem, Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Repita. Did you work yesterday? Se você quer saber se a pessoa foi a algum lugar, Did you go out last night? Você saiu ontem à noite? Repita. Did you go out last night? Outras perguntas úteis. Did you have a good day? Você teve um bom dia? Did you do anything special? Você fez algo especial? Did you see your friends? Você viu seus amigos? Repita. Did you have a good day? Did you do anything special? Agora, como responder essas perguntas? Se a resposta é sim, Yes, I did. Ou você pode dar uma resposta completa. Yes, I worked yesterday. Se a resposta é não, No, I didn't. Ou No, I didn't work yesterday. Vamos praticar um diálogo de perguntas e respostas. Pessoa A. Did you work yesterday? Pessoa B. Yes, I did. I worked from 9 to 5. Pessoa A. Did you do anything after work? Pessoa B. Yes, I went to the gym. Pessoa A. Nice. Did you have dinner at home? Pessoa B. No, I didn't. I ate at a restaurant with a friend. Viu como a conversa flui naturalmente com perguntas e respostas?
Agora vamos ver algumas perguntas específicas muito comuns. Where did you go? Onde você foi? What did you eat? O que você comeu? Who did you see? Quem você viu? What time did you wake up? Que horas você acordou? Repita essas perguntas. Where did you go? What did you eat? Who did you see? Vamos praticar essas perguntas em um contexto. Imagine que seu amigo está contando sobre o fim de semana dele e você quer saber mais detalhes. Amigo, I had a great weekend. I went to a new restaurant. Você, nice. Where did you go? Amigo, I went to that Italian place downtown. Você, cool. What did you eat? Amigo, I had pizza. It was delicious. Você, sounds good. Did you go alone? Amigo, no, I went with my girlfriend. Viu como as perguntas mantêm a conversa interessante e fluindo? Agora eu quero saber de você. Qual parte desta aula está sendo mais fácil para você? Contar histórias sobre o fim de semana ou fazer perguntas sobre o passado? Deixe nos comentários. Isso me ajuda a entender como vocês estão aprendendo. Agora vamos juntar tudo em uma conversa completa e natural. Essa é uma conversa típica de segunda-feira de manhã entre colegas. Hi, Carlos. How are you? Hi, Anna. I'm good, thanks. How about you? I'm great. So, how was your weekend? It was really nice. On Saturday, I went to the beach with my family. The weather was perfect. That sounds amazing. What beach did you go to? We went to Copacabana. We stayed there all day. We swam, played volleyball, and had lunch at a beach restaurant. Awesome. And what did you do on Sunday? On Sunday, I stayed home. I was tired from Saturday. I watched some movies and relaxed. What about you? What did you do? I had a busy weekend. I cleaned my apartment on Saturday and went shopping. On Sunday, I met some friends and we went to the park. We had a picnic. That's so nice. Did you have good weather? Yes, it was sunny and warm, perfect for a picnic. Sounds like we both had great weekends. Vamos analisar o que fez essa conversa funcionar tão bem. Começaram com cumprimentos básicos. Fizeram a pergunta, How was your weekend? Deram respostas detalhadas, não só It was good. Usaram conectores, on Saturday, on Sunday, then, and. Fizeram perguntas de acompanhamento. What beach? What did you do? Reagiram positivamente. That sounds amazing. Awesome. That's so nice. Sempre fizeram perguntas de volta. What about you? Adicionaram detalhes interessantes. O tempo estava perfeito, ficaram cansados, fizeram piquenique. Essa é uma conversa real. Isso é exatamente como as pessoas conversam em inglês todos os dias. Agora vamos praticar vocabulário útil para diferentes atividades de fim de semana. Vou te dar várias opções para você poder contar qualquer tipo de fim de semana que você teve. Se você ficou em casa, I stayed home and relaxed. Eu fiquei em casa e relaxei. I cleaned my house. Eu limpei minha casa. I organized my room. Eu organizei meu quarto. I did laundry. Eu lavei roupa. Se você saiu, I went shopping. Eu fui às compras. I went to the movies. Eu fui ao cinema. I went to a party. Eu fui a uma festa. I visited my family. Eu visitei minha família. Se você se exercitou, I went running. Eu fui correr. I went to the gym. Eu fui à academia. I played soccer. Eu joguei futebol. I rode my bike. Eu andei de bicicleta. Se você socializou, I met my friends. Eu encontrei meus amigos. I had dinner with friends. Eu jantei com amigos. I hung out with my family. Eu saí com minha família. Se você fez atividades culturais, I read a book. Eu li um livro. I listened to music. Eu ouvi música. I took photos. Eu tirei fotos. I played video games. Eu joguei videogame. Agora você tem vocabulário para falar sobre praticamente qualquer fim de semana. Vamos praticar montando histórias diferentes. Eu vou dar uma situação e você monta a frase. Situação. Você foi ao parque no sábado. Você diz,
I went to the park on Saturday. Situação: você jogou futebol com amigos. Você diz, I played soccer with my friends. Situação: você não trabalhou no domingo. Você diz, I didn't work on Sunday. Situação: você acordou tarde e tomou café da manhã. Você diz, I woke up late and had breakfast. Agora é a sua vez de criar uma história completa. Vou te dar os elementos e você monta. Sábado. Acordou tarde, limpou a casa, foi ao supermercado, cozinhou. Domingo. Ficou em casa, assistiu séries, estudou inglês. Monte essa história em voz alta usando o que aprendemos. Excelente, você está criando histórias naturalmente. Agora vamos praticar uma conversa completa de verdade. Eu vou fazer o papel de um colega que está perguntando sobre seu fim de semana. Você responde com informações reais ou inventadas. O importante é praticar. Eu começo. Hey, how are you today? Você responde cumprimentando. Eu pergunto. How was your weekend? Did you do anything fun? Sua vez. Conte sobre seu fim de semana. Use pelo menos 3 ações e conectores. Eu reajo. That sounds nice. Did you go out on Sunday too? Responda sim ou não e adicione detalhes. Eu pergunto. What did you do yesterday? Conte sobre seu dia de ontem. Use pelo menos 2 ações. Agora faça uma pergunta de volta para mim. What about you? How was your weekend? Perfeito! Você acabou de ter uma conversa completa sobre o passado em inglês. Agora vamos fazer uma revisão completa, mas de forma prática. Vou organizar por situações, não por gramática. Situação 1. Alguém pergunta sobre seu fim de semana. Pergunta: How was your weekend? Você responde: It was great e conta o que fez. Use On Saturday e On Sunday I. Conecte com then, and e after that. Situação 2. Alguém pergunta o que você fez ontem. Pergunta: What did you do yesterday? Você conta seu dia usando first I, then I, after that I. Situação 3. Você quer perguntar se alguém fez algo. Use did you. Exemplo: Did you work yesterday? Did you go out? Resposta: Yes, I did ou No, I didn't. Situação 4. Você quer saber detalhes. Perguntas úteis. Where did you go? What did you do? Who did you see? What did you eat? Situação 5. Você quer dizer que não fez algo. Use I didn't. Exemplo: I didn't work. I didn't go out. Frases prontas muito úteis. I stayed home. Eu fiquei em casa. I went out. Eu saí. I had a great time. Eu me diverti muito. It was fun. Foi divertido. I was tired. Eu estava cansado. The weather was nice. O tempo estava bom. Agora, suas missões práticas até a próxima aula. Missão 1. Todo dia, antes de dormir, conte em voz alta sobre seu dia em inglês. Comece com Today I woke up at e conte pelo menos 5 coisas que você fez. Não escreva, apenas fale. Isso vai treinar sua boca e seu cérebro a pensar em inglês automaticamente. Missão 2. Na segunda-feira, pense no seu fim de semana e conte a história completa em inglês. Grave no seu celular. Tente falar por pelo menos 1 minuto sem pausar. Não precisa ser perfeito, o importante é não parar. Missão 3. Encontre alguém que também está aprendendo inglês. Pode ser amigo, familiar ou alguém online e pratique perguntar um ao outro sobre o fim de semana. Façam isso toda segunda-feira. Missão 4. Assista a vídeos ou séries em inglês
E toda vez que ouvir alguém contando sobre algo que aconteceu, pause e tente repetir o que a pessoa disse. Preste atenção em como eles contam histórias naturalmente. Missão 5. Escreva 5 perguntas sobre o passado que você gostaria de fazer para alguém. Pratique dizendo-as várias vezes até ficarem naturais. A prática é essencial. Falar sobre o passado é uma das coisas que você mais vai usar em conversas reais. Pense, quantas vezes por dia você conta para alguém o que você fez? Agora você pode fazer isso em inglês. Não tenha medo de cometer erros. Se esquecer como falar uma palavra no passado, não tem problema. As pessoas vão te entender pelo contexto. O importante é continuar tentando, continuar praticando. Na próxima aula, vamos aprender sobre o futuro. Você já sabe falar sobre o presente, aulas 1 e 2, e sobre o passado, aula 3. Na próxima aula, você vai aprender a falar sobre seus planos, sobre o que você vai fazer amanhã, no próximo fim de semana, nas próximas férias. Vamos completar sua linha do tempo em inglês. Se você gostou desta aula, deixe seu like. Isso é muito importante para o canal crescer e para eu poder continuar criando aulas gratuitas e de qualidade para você. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e não esqueça de ativar o sininho de notificações para o YouTube te lembrar sempre que uma nova aula for publicada. Assim, você não perde nenhuma aula dessa jornada. E se você ainda não assistiu às aulas 1 e 2, volte e assista depois. Elas são a base de tudo. Cada aula complementa a outra. Muito obrigado por estudar comigo hoje. Estou muito orgulhoso do seu progresso. Você agora consegue falar sobre o passado em inglês, consegue contar histórias, fazer perguntas sobre o que as pessoas fizeram. Isso é incrível. Continue praticando todos os dias. Pense em inglês sempre que puder. E lembre-se que você está construindo algo grande aqui. Cada aula é um tijolo na construção da sua fluência. Nos vemos na próxima aula. Keep practicing and see you next time.